Será que o seu ciclo menstrual afeta a sua capacidade de performar bem na corrida? Será que afeta o seu pace? Será que afeta a sua quilometragem? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Meu neném hoje resolveu vir participar, ficar no meu colinho, né, filha? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Smart Moves, criado para te ajudar a iniciar uma vida ativa e permanecer nela, para que você chegue aí aos 30, 40, 50 anos com a saúde e disposição dos 20. Meu nome é Bianca Galete, eu sou professora de Educação Física e atualmente eu faço doutorado em Neurociência e Fisiologia do Exercício nos Estados Unidos. E hoje nós vamos conversar sobre os mitos e verdades sobre o treino de corrida durante o ciclo menstrual. Mas antes de iniciar, eu preciso dar uma pequena palhinha do que é o ciclo menstrual, porque vai ter gente aí que não vai saber muito bem, então eu preciso colocar todo mundo no mesmo saco, digamos assim. O ciclo menstrual é dividido em duas fases principais, a fase folicular e a fase luteal. A fase folicular, ela vai do primeiro dia de menstruação até o dia que a gente ovula, ou seja, até mais ou menos ali o 14º dia depois do primeiro dia de menstruação, e a fase luteal vai do dia da ovulação até o próximo dia de menstruação. Então, aí, na média, cada uma dessas fases dura por volta de 14 dias, mas isso vai depender muito da mulher e também do ciclo. Por volta de uns 3 dias antes da menstruação, os nossos níveis hormonais do estrogênio e da progesterona caem. Isso sinaliza ao nosso cérebro que está na hora de menstruar. Então, a gente menstrua, passado em uns 3 dias depois da menstruação, os níveis de estrogênio voltam a subir. E ele tem um pico ali mais ou menos no 10º dia depois que a gente menstrua. Daí por volta lá do 14º dia depois da menstruação a gente tem a ovulação. Depois que a gente ovula, a gente começa a diminuir um pouco o estrogênio e começa a subir um outro hormônio chamado progesterona. Progesterona, como o nome diz, é um hormônio pró-gestação. Então ela começa a preparar o nosso corpo para ter um neném. Se não tiver neném, a progesterona e o estrogênio voltam a cair e sinalizam um novo ciclo menstrual. Só que assim, o ciclo menstrual pode variar, tá? Varia de mulher para mulher. Esses picos hormonais podem ser maiores em algumas mulheres, menores em outras. A duração de cada ciclo também varia entre as mulheres. O fluxo sanguíneo varia, a TPM varia. Então, assim, depende muito da mulher. E às vezes também pode variar entre um ciclo e outro na mesma mulher, tá? Então, na realidade, algumas mulheres podem ser mais afetadas do que outras nesses aspectos que a gente vai conversar hoje. Inclusive, eu adoraria saber aqui nos comentários como é que você se sente durante a corrida, dependendo da época do mês. Me conta aqui, vai. Bom, começando pela intensidade. Será que a intensidade do treino deve ser uniforme durante todo o ciclo menstrual, durante todo o mês? Ou será que, se a gente ajustar a intensidade aqui ou ali, a gente pode melhorar a nossa performance? Ou será que tem alguma época do mês que as mulheres conseguem aguentar uma maior intensidade durante o treino de corrida? Como a gente conversou no episódio anterior, parece que o ciclo menstrual tem influência na capacidade das mulheres de produzir força. E uma maior produção de força pode sim influenciar a velocidade na corrida. Mas os estudos são controversos. Por exemplo, tem um estudo de 2010 que pegou 14 mulheres e avaliaram elas fazendo tiros de sprint máximo na corrida. Então, elas faziam 2 sprints de 30 segundos máximos intercalados por 2 minutos moderados. E elas fizeram esses tiros de sprint em 3 fases do ciclo menstrual. Então, elas fizeram quando estavam menstruadas, fizeram ali mais perto do período ovulatório e fizeram novamente perto ali do período luteal, mais ou menos ali no 21º dia do período menstrual. E esse estudo mediu vários parâmetros, tá? Eles mediram a potência gerada durante os tiros, mediram o lactato sanguíneo, mediram a hemoglobina e não demonstraram nenhuma diferença across the menstrual cycle. Não teve diferença significativa nas variáveis em diferentes fases do ciclo menstrual. Só que uma revisão de 2020 demonstrou que existe diferença na performance, sim. Esse estudo de revisão analisou 51 estudos olhando para a performance no treino de acordo com a fase do ciclo menstrual. E esse estudo demonstrou que existe uma diferença, sim, só que ela é bem pequena, ela é trivial, ou seja, ela é bem pouca. Também apontou uma variabilidade muito grande, não só entre os estudos, mas também entre as mulheres. Também tem o fato de que a maioria dos estudos analisados eram de baixa qualidade, então a galera não reportava muito bem os níveis hormonais durante o ciclo menstrual, não reportavam muito bem a intensidade do treino e fatores assim. Aí fica difícil, né, tirar uma conclusão robusta, mas é isso aí que temos. Essa revisão de 2020 também demonstrou que pode depender da modalidade também. Às vezes, as mulheres conseguem performar melhor num treino de bike ao invés do treino na corrida, por exemplo. Então,
tudo é um grande depende. Importante lembrar que outros fatores, como dieta, sono e estresse, também influenciam muito a sua performance. Então, às vezes, talvez você não esteja performando tão bem quanto gostaria e acha que é do ciclo menstrual. E muitas vezes não é. Muitas vezes é da sua falta de sono, do seu estresse do dia a dia e da sua dieta ruim. No meu caso, eu costumo bater o meu pace pico, né, o meu pace alvo sempre ali na segunda semana do meu ciclo menstrual. Já percebi que na segunda semana eu estou com mais sangue no olho de treinar bem, sabe? De treinar intenso. E você, como é que você se sente? Deixa aqui nos comentários no YouTube ou no Spotify também tem uma seção lá para você deixar os comentários. Seria muito legal se você pudesse compartilhar a sua opinião. Valeu! Os estudos que demonstram uma melhor performance, dependendo da fase do ciclo menstrual, vêm demonstrando que isso advém de uma maior recuperação no descanso, uma recuperação da creatina fosfato. Parece que, de novo, o estrogênio alto influencia nessa limpeza de metabólitos quando você está descansando ali dentro de um treino de alta intensidade, tanto na musculação quanto na corrida. E esse pico de estrogênio, lembrando, acontece ali por volta do 10º dia depois da sua menstruação e depois você tem 2 picos e o segundo pico acontece ali por volta do 21º dia do ciclo menstrual. Então, se você se sente mais disposta, você já percebeu que você se sente mais disposta nessa época, talvez seja interessante você aumentar um pouquinho a intensidade do treino ou tentar apertar o seu pace ali, porque muito provavelmente seu corpo vai aguentar o tranco. Para quem já corre 5 km e quer melhorar o pace, eu sugiro aí um protocolo de pirâmide para você melhorar o seu pace. Eu já fiz esse protocolo e achei bem legal. Como é que funciona? Você faz o primeiro quilômetro no seu pace normal, faz o segundo quilômetro no seu pace alvo, no pace que você quer atingir, que é um pouco maior do seu pace atual. Depois você faz o terceiro quilômetro com um pace mais elevado e uma inclinação na esteira, se você puder. Depois você baixa a inclinação, faz o quarto quilômetro sem inclinação, mas com pace ainda alto. E o último quilômetro você faz no seu pace original. Então você faz aí 2 quilômetros com pace normal, seu pace atual, e 3 quilômetros com pace mais elevado, tendo aí um aumentozinho da intensidade no quilômetro 3, quando você aumenta a inclinação da esteira. Você pode também fazer essa pirâmide, né? Primeiro quilômetro normal, segundo quilômetro mais rápido, terceiro quilômetro com inclinação e mais rápido também, e diminuir para o seu pace normal nos últimos 2 quilômetros. Isso também é uma opção. Outra alternativa é você intercalar os paces, né? O seu normal e o que você gostaria de atingir, fazendo tiros entre aspas, né? Fazendo estímulos de 2 minutos. Então você pode fazer 2 minutos no pace normal, 2 minutos com o pace mais elevado, 2 minutos com o pace normal e assim vai até completar 5 quilômetros. Você pode fazer por distância também, você pode fazer 400 metros com o pace que você quer chegar lá, o pace alvo, e 200 metros com o pace normal, mais baixo. E você vai fazendo esse intercalado aí até você ganhar mais condicionamento para manter a corrida inteira com o seu pace alvo. E quanto à distância, Bia, será que existe uma fase do ciclo menstrual em que as mulheres estão mais propensas a correr maiores distâncias, estão mais resistentes à fadiga? Parece que sim. E se você está gostando desse episódio até agora, se eu trouxe algum conteúdo de valor para você, já deixa o seu like para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. É uma forma simples e barata de você me ajudar e ajudar o meu trabalho. Muito obrigada. Bom, um estudo de 2012 pegou 45 mulheres e colocaram elas para correr até cansar a uma intensidade de 70% do VO2 máximo delas na esteira. E parece que elas conseguiram correr 17% mais tempo naqueles 2 momentos que a gente comentou que existe o pico do estrogênio. No 10º dia do período menstrual e no 21º dia do período menstrual. Ali, né? Naquela janela, não foi exatamente no 21º, mas enfim, naquela janela ali daqueles dias em que o pico de estrogênio está mais alto. Isso comparado com a semana da menstruação, da semana do sangramento. Um outro estudo antigo, de 1981, percebeu que as mulheres corriam 15% a mais de tempo na esteira 2 semanas após a menstruação, quando comparados aí ao dia de sangramento. Mas uma revisão recente de 2020 pegou todos esses estudos que falavam aí de performance e colocou tudo junto e analisou e falou que os resultados são meio controversos. Existem estudos sim que demonstraram efeitos significativos, como eu comentei, porém esses efeitos tendem a ser maiores em mulheres que não são treinadas. Então aquelas mulheres que estão começando agora na academia tendem a ter um efeito maior do ciclo menstrual no treino. Agora, as mulheres que são mais treinadas,
não tem nem a ver tanta diferença assim. Eu comecei a perceber isso recentemente, quando eu comecei a estudar o ciclo menstrual. Eu sempre tive momentos, assim, durante o mês que eu não me sentia, sabe, muito boa pra ir pra academia. Tava me sentindo fraca, não queria fazer cardio, sabe? Queria fazer só aquela bicicletinha do amor, não queria fazer muita coisa, não. E tinha outros dias que eu queria bater o meu recorde de pace e eu tava on top of my game. E quando eu comecei a estudar o ciclo menstrual, eu comecei a linkar isso com as fases do ciclo menstrual. Eu falei, caraca, velho, realmente tem época, geralmente as que o meu hormônio estão mais baixos, tem época que eu não tô pra nada, não tô boa pra nada. E tem época do mês que eu tô, tipo, estilo Forrest Gump, querendo correr uma maratona. E você, como é que você se sente na corrida? Me conta aqui embaixo, me conta aqui nos comentários. Mas por que isso acontece, Bia? Por que tem períodos do mês que eu consigo correr maiores distâncias sem me sentir tão cansada assim? Bom, a hipótese é que o estrogênio tem um papel importante na hora de poupar glicogênio muscular durante o exercício. O que é o glicogênio muscular? O glicogênio muscular nada mais é do que o carboidrato estocado no seu músculo, pronto ali para ser utilizado como energia. E as pesquisas vêm mostrando, as pesquisas sobre metabolismo vêm mostrando que o estrogênio, ele guarda, ele não utiliza o glicogênio e dá preferência para a utilização de gordura durante o exercício, quando ele está alto. Em outras palavras, você acaba utilizando mais gordura do que carboidrato quando os níveis de estrogênio estão altos no seu ciclo menstrual. Lembrando que existem 2 picos de estrogênio durante o ciclo menstrual. Existe o pico que fica ali aproximadamente no 10º dia e existe o pico que fica ali aproximadamente no 21º dia. Sendo que no 10º dia esse pico é um pouco maior do que no 21º. Então, se der para você combinar aí os seus longões nessa época do mês, ficaria legal, né? Você conseguiria correr maiores distâncias enquanto gasta mais gordura aí, ó. Combinação maravilhosa. Mas se não der para você fazer esse esquema, não tem problema também, tá? Porque os efeitos na performance do ciclo menstrual são pequenos. Importante lembrar, né? Deixar bem claro aqui que todos esses aspectos de performance também são afetados por qualidade de sono e qualidade da alimentação. Então, às vezes, a sua performance na corrida tá ruim, não é por conta do seu ciclo menstrual, tá? Pode ser porque você teve uma noite mal dormida, pode ser porque você tá se alimentando mal. Então, assim, não culpe o seu ciclo menstrual por tudo, porque também não é assim. E já que estamos falando de queima de gordura, será que existe uma fase do ciclo menstrual em que você está mais propensa a queimar gordura durante o treino? Ou que o seu metabolismo está mais acelerado? Trago boas notícias. Não só tem épocas do mês em que você está mais propensa a queimar gordura durante o exercício, como também durante o descanso. Apesar de haver controvérsias nos estudos, tá? Sempre tem os estudos que não mostram diferenças significativas e outros que mostram. Apesar dessa discrepância entre os estudos, parece que há uma tendência de maior queima de gordura naqueles dias pré-menstruais, ali ó, uns 7 dias antes da menstruação, na fase luteal. Um estudo de 2019, por exemplo, demonstrou maior economia na corrida durante a fase luteal, ou seja, ali no 20º, por volta do 21º dia do ciclo menstrual. 7 dias ali antes da menstruação. Maior economia na corrida significa que você conseguiu utilizar mais gordura como fonte de energia do que carboidrato, e assim você deixou a sua corrida mais eficiente. Um outro estudo, mais recente, de 2022, pegou 32 mulheres jovens e botou as coitadas para correr por 1 hora na esteira. Elas correram aproximadamente 65% do VO2 máximo e também demonstraram maior oxidação de gordura. Essa maior oxidação de gordura aconteceu para as mulheres que tinham uma razão estrogênio e progesterona maior, mas é importante enfatizar que essa diferença foi pequena. A diferença foi de 0,1 gramas de gordura por minuto. Ou seja, o grupo que queimou mais gordura queimou por volta aí de 0,5 gramas por minuto, contra o grupo que queimou menos gordura, que foi 0,4 gramas por minuto de gordura. Então, assim, a diferença foi pequena. E de acordo com os autores, essa diferença pode variar muito entre as mulheres, porque tem mulheres que têm uma razão estrogênio e progesterona maior do que outras. Então, as que têm uma maior razão tendem a ter uma maior oxidação de gordura quando esses hormônios estão mais altos. Um fato interessante aqui para você botar a mão na consciência e começar a cuidar da sua saúde é que as mulheres na menopausa
tendem a engordar mais rápido. Por quê? Porque falta estrogênio. Então já começa a cuidar dessa composição corporal aí para você não chegar na menopausa se arrependendo e reclamando que tá difícil emagrecer. Vai ser difícil emagrecer porque você tá sem os hormônios, principalmente se você não fizer reposição hormonal. Então já começa a cuidar de agora, né? Outro estudo bem interessante de 1999 demonstrou que a oxidação pós-exercício de gordura também é maior durante a fase em que o estrogênio e a progesterona estão altos, ou seja, a fase luteal. Uma revisão de 2020, inclusive, demonstrou que metade dos estudos avaliados, que no caso foram 26 estudos, metade deles demonstraram que o seu metabolismo de repouso, com ou sem exercício, está mais alto durante a fase luteal. Mas lembrando que isso varia dependendo da mulher, dependendo da razão estrogênio e progesterona. Então parece que o seu metabolismo fica mais acelerado durante a fase luteal, ou seja, ali 7 dias mais ou menos antes da menstruação chegar, a.k.a. TPM. Provavelmente é por isso que a gente fica com um pouquinho mais de fome durante a TPM, um pouquinho mais de fome antes do período menstrual chegar. Só que esse aumento no seu metabolismo de repouso não é enorme, tá? Não é o suficiente para você justificar uma ida ao McDonald's todos os dias. Esse aumento é de mais ou menos aí, fica dependendo do estudo, tá? Que isso foi um estudo de revisão, então dependendo do estudo ele pode ficar entre 98 calorias por dia a 208 calorias por dia a mais no seu metabolismo que você gasta. Então não é uma justificativa para você ir lá e assaltar a geladeira, tá, nem? A hipótese para esse maior metabolismo durante essa fase luteal, essa fase pré-menstrual, é que quando o seu estrogênio está alto, de novo aí o estrogênio, quando o estrogênio está alto, ele aumenta a atividade dos transportadores de gordura, ou seja, ele aumenta a capacidade do seu corpo de pegar aquela gordura ali do seu tecido adiposo e levar até a mitocôndria, onde ela vai ser metabolizada. O estrogênio também parece aumentar a eficiência de algumas enzimas oxidativas e eficiência da própria mitocôndria, deixando aí o seu corpo mais propenso a utilizar gordura como fonte de energia. Então talvez aí nessa fase pré-menstrual você possa se dar ao luxo de comer um pouquinho a mais, mas não é assaltar a geladeira como a gente comentou, é uns 2 quadradinhos a mais de chocolate, sei lá, um sanduichinho natural ali. Quem quer comer sanduíche natural na TPM, né? Quer comer um pote de sorvete. Mas a intenção aqui é te informar que se você sair um pouquinho da dieta, isso não vai prejudicar tanto assim o seu metabolismo, porque ele já está naturalmente um pouco mais acelerado nessa época. Então você pode talvez combinar ali com seu nutricionista para você comer um pouquinho a mais ali nessa época da TPM. Isso faz bem para o seu psicológico, pode aumentar a sua aderência à dieta, que no longo prazo é o que vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Também talvez seja interessante, conforme os mecanismos que a gente conversou, você fazer um treino cardio um pouco mais longo nessa época, já que você está com o seu corpo mais resistente à fadiga também durante essa fase luteal. Assim você acaba tirando proveito do seu corpo estar utilizando um pouco mais de gordura durante o exercício, no pós-exercício e também durante o descanso, conseguindo nivelar de certa forma aquelas saídas ali na TPM. Mas lembrando que é uma saidinha na TPM, não é um banquete na TPM, que são duas coisas completamente diferentes. Então aprecie o superpoder do ciclo menstrual feminino com moderação. Então, resumindo, correr durante o período menstrual é prejudicial? Não, você pode continuar os seus treinos normais se você estiver menstruada, principalmente se o seu ciclo menstrual não te afeta muito. Como também você pode dar uma ajustada que também não vai te interferir muito. Como adaptar então a quilometragem e a intensidade do treino? De acordo com esses estudos, é interessante que você foque na intensidade, numa maior intensidade nas 2 primeiras semanas do ciclo e numa maior quilometragem nas 2 últimas semanas do ciclo, para você conseguir aproveitar esse seu estado fisiológico da melhor maneira. Mas no final das contas você precisa escutar o seu corpo, você precisa anotar, você precisa saber como você reage ao treino durante essas fases do ciclo menstrual, porque voltando, depende, tem mulheres que vão sentir diferença, tem mulheres que não. Então se você é uma delas que vai sentir diferença, que sente muito impacto do ciclo menstrual, talvez seja interessante você anotar e começar a perceber quais são seus picos de desempenho. E lembrando também que não é obrigatório você fazer nenhum ajuste durante o seu ciclo menstrual. Mas eu, particularmente, acho interessante pelo ponto de vista da aderência. Quando você tem um treino que é mais
ligado a como você se sente, você tende a aderir melhor. E quando você adere melhor a um treinamento, você tem mais resultados, simplesmente porque você foca nele, você consegue manter uma constância maior nos treinos. E para você que quer sair de uma vida sedentária e não gosta muito de academia, eu tenho um programa de treinamento por menos de R$10, o link tá aqui embaixo. Lá eu te dou um protocolo de treino de emagrecimento super rapidinho e você escolhe o exercício em que você vai fazer esse protocolo. Então você tem total liberdade de fazer em casa ou fazer na academia se você quiser. Os links dos artigos que eu citei também vão estar linkados aqui na descrição do episódio. Agora compartilha esse vídeo lá com a sua amiga que sempre falta academia na TPM e nunca mais volta. Um beijo e até a próxima.